Graças ao Senhor por mais uma conferência. Todos aqui estamos nos revendo outra vez. Eu sinto a alegria dos irmãos. Isso realmente é por causa da vida de Deus. É uma manifestação da vida de Deus. O tema da conferência hoje em Campinas continua sendo o livro de Gálatas. E então, essa será a última conferência em que vamos abordar esse tema de Gálatas. A partir da conferência agora na instância, nós vamos ver um novo assunto, um novo tema, que será sobre o livro de Colossenses. Vocês sabem que dos escritos de Paulo há 4 livros que chamamos de coração da Bíblia. Na verdade, das suas 14 epístolas, essas 4 são as epístolas mais importantes. A primeira epístola é a epístola aos Gálatas. Segunda, a epístola aos Colossenses. A terceira, a epístola aos Efésios. E quarta, a epístola aos Filipenses. Então, entre as 14 epístolas de Paulo, essas 4 epístolas mencionadas constituem o coração dos escritos de Paulo. Claro que o livro de Gálatas, quanto ao livro de Gálatas, muitos têm estudado e cada um tem a sua maneira de ver e cada um tem a sua interpretação. O irmão Lee, por exemplo, quando ele nos apresentou o livro de Gálatas, na época ele estava sofrendo a perseguição religiosa. Ele estava sofrendo severos ataques por parte do cristianismo. E o irmão Lee tinha uma personalidade muito forte. E a batalha espiritual do irmão Lee era o fato de que ele afirmava que Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Na verdade, na Bíblia existe esse fato. Deus se tornou homem. Por que ele se tornou homem? Para nos trazer a vida de Deus. E essa vida que Deus nos traz deve crescer, crescer e crescer. Que vida é essa? É a vida de Deus. Claro, à medida que nós crescemos, quanto mais crescemos na vida de Deus, mais nos pareceremos com Ele. Então, naquela época, no cristianismo, o irmão Lee estava sendo acusado de ser um herético. E Paulo, então, quando soube que irmãos de Jerusalém tinham ido
até as 3 cidades que ele levantou na Galácia para interferir, Paulo ficou muito perturbado. Então, o irmão Lee interpretou que a igreja em Jerusalém estava totalmente debaixo da religião. Essa é a interpretação pessoal dele por causa da experiência que ele tinha naquela época. Por que o cristianismo atacava o irmão Witness Lee? Por que o cristianismo o acusava de ser herético? É que o irmão Lee viu na Bíblia o fato de que Deus se tornou homem para tornar o homem Deus. Isso está correto. Senão, por que Deus nos teria dado a sua vida? Deus nos deu a vida dele para quê? Para a gente só ter a vida dele? Não. Tendo a vida dele, precisamos crescer. Então, nós crescemos até o ponto em que nós seremos iguais a Deus em vida. Isso está errado? Mas o cristianismo acusou o irmão Lee de ser herético. E isso o entristeceu muito. Então, nessa tristeza que ele tinha sobre o assunto, toda vez que ele abordava o livro de Gálatas, ele então conseguiu se identificar com Paulo e Barnabé, pois eles tinham levantado aquelas 3 igrejas na Galácia. Quando Paulo e Barnabé levantaram as igrejas na Galácia, eles eram iniciantes na obra do Senhor. Era a sua primeira viagem. Não tinham muita experiência ainda. E talvez eles não fossem tão cabais no trabalho deles. Então, é nesse contexto que o irmão Lee afirmava que Paulo e Barnabé trabalharam nessas 3 cidades na Galácia. E, claro, por serem iniciantes, eles não sabiam como fazer a obra. Mas a Bíblia nos mostra que eles fizeram a obra começando pelo Espírito. E usando os termos que nós hoje temos, como é que nós começamos uma obra pelo Espírito? Certamente invocando o nome do Senhor. Então, começar uma obra pelo Espírito é usar esse meio de invocar o nome do Senhor. Isso é o resultado da obra de Paulo e Barnabé na Galácia. A fase inicial da sua obra, o fruto dessa fase inicial da obra deles. Então, Paulo estava surpreso que eles tinham começado no Espírito e agora estavam se aperfeiçoando na carne. E de fato, houve irmãos de Jerusalém que foram até a Galácia para visitar essas igrejas.
Eu, pessoalmente, creio que foi com boa intenção que eles foram lá visitar as igrejas. Sim, eles tinham ido de Jerusalém. Eu não creio que eles foram com uma intenção maligna. Não creio que eles foram lá para corromper a igreja. Mas pelo fato de, na época em que o irmão Lee liberou essas mensagens, ele estar debaixo de perseguição religiosa do cristianismo, em que se afirmava que ele era herético, então ele se identificou com essa situação e falou que a igreja em Jerusalém estava totalmente submerso em uma atmosfera religiosa. Mas ao estudar mais detalhadamente a Bíblia, nós vemos que não é bem assim. É que o irmão Lee estava sofrendo críticas muito severas, sendo acusado de herético. Então essa foi a reação dele. Sim, na Galácia havia essas 3 cidades. A Galácia era uma região muito grande, mas a maior parte dessa região era montanhosa. Então, na parte mais plana, na planície, então não havia muitas cidades. Paulo e Barnabé foram e rapidamente percorreram as 3 cidades. Eles estavam recém aprendendo a servir na obra do Senhor. E eu creio que realmente no início da obra eles levaram os Gálatas a invocar o nome do Senhor. Eu creio que nessa época eles ainda não tinham muita familiaridade com as verdades divinas. Eles estavam recém iniciando a obra. Talvez não tivessem muita familiaridade com a palavra ainda. Então Paulo e Barnabé percorreram essas 3 cidades na Galácia. Eles nunca tinham saído para a obra. Então foi a primeira vez e eles nem sabiam direito o que era fazer a obra. Então a maneira mais fácil que eles encontraram para levar os Gálatas a crer no Senhor foi o invocar do nome do Senhor. Então Paulo falou para eles, vocês começaram bem, começaram no Espírito. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, quando foi para a Galácia, ele não tinha muita experiência. E na verdade o que eles ganharam nessas 3 cidades também era algo que era mais ou menos superficial. Não havia muita profundidade. Mas o bom, o aspecto positivo é que eles começaram todos no Espírito, invocando o nome do Senhor. E eles realmente não sabiam como fazer a obra, como levar essa obra adiante. Eles mesmos precisavam de ajuda. Bom, eles levaram os Gálatas a invocar o nome do Senhor e eles foram levados ao Espírito. Então Paulo fala aos Gálatas, vocês começaram no Espírito.
E como é que Paulo os levou a começar no Espírito? Seguramente, certamente, foi invocando o nome do Senhor. Eu falei para vocês sobre invocar o nome do Senhor. Por que agora, tão depressa, vocês já foram desviados dessa prática? Já saíram, se apartaram dessa prática. Na verdade, os irmãos de Jerusalém não foram lá para causar dano. Sim, foram irmãos de Jerusalém para a Galácia, sem dúvida. Na verdade, eles foram lá com a intenção de ajudá-los ou de causar dano? Não dá para afirmar. Então, Paulo e Barnabé, quando eles estavam na segunda viagem, Paulo e Barnabé, Paulo, quando estava na sua segunda viagem, e daí recebeu a notícia de que essas 3 cidades da Galácia sofreram a intervenção, a influência negativa da igreja em Jerusalém. Então, nós não temos a ousadia de criticar ou de asseverar nada, mas entregamos a cada um para que cada um veja como interpretar esse assunto. Então, Paulo e Barnabé, quando voltaram da viagem, depois souberam que os Gálatas receberam essa influência, e daí ficaram bastante tristes, dizendo: vocês começaram bem, nós ajudamos vocês. O que aconteceu, deve ter acontecido, é que os irmãos de Jerusalém foram até a Galácia e falaram para eles: que bom que vocês receberam o Senhor, mas vocês precisam ter algo mais completo. Falta alguma coisa. Vocês sabem, Gálatas, que nós que servimos a Deus precisamos estar totalmente no Espírito. Não podemos introduzir nada da nossa carne. Por isso que nós, judeus, nos circuncidamos ao 8º dia. Sabe por quê? Porque os judeus achavam que cortando a carne ao 8º dia, eles já teriam resolvido o problema da carne para sempre. Na verdade, isso é um pensamento muito natural. Mas assim era a prática, essa era a prática deles. Então os judeus, quando nasciam, as crianças, os meninos eram circuncidados ao 8º dia para cortar a sua carne. Então, Paulo e Barnabé souberam que os irmãos de Jerusalém tinham ido lá interferir nas igrejas na Galácia. Os judeus de Jerusalém falaram para os Gálatas: vocês foram salvos, mas tem 2 coisas que vocês precisam fazer para completar a salvação de vocês. Primeiro, é que vocês precisam cortar a sua carne para não servir a Deus na carne. É isso que nós, judeus, praticamos com a circuncisão. E o segundo item é que vocês precisam aprender a guardar a lei de Moisés.
Então, quando nós estudamos estudávamos antigamente o livro de Gálatas, então nós recebemos esses ensinamentos de que isso prova que a igreja em Jerusalém era uma igreja muito religiosa. Então, Paulo e Barnabé ficaram muito tristes ao saber que os irmãos de Jerusalém tinham ido lá influenciar as igrejas na Galácia. E como a fonte desse problema foi Jerusalém, então era necessário ir até a fonte para resolver o problema. Então, eles foram. Então, Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para tratar do assunto lá na fonte. Daí foram até Jerusalém. Mas chegando em Jerusalém, o ambiente era totalmente diferente. Se supunha que em Jerusalém a atmosfera era de ditadura, era de imposição, era de forçar as pessoas a cumprir as regras. Esse é o conceito que nós temos também quando a gente fala de religião. Mas quando eles chegaram a Jerusalém, não era esse ambiente que eles viram. Então, Paulo e Barnabé não queriam que os Gálatas sofressem essa influência de Jerusalém, por isso foram até Jerusalém, até a fonte, para ver qual era realmente a origem do problema. Ao chegarem em Jerusalém, eles viram um ambiente, uma atmosfera diferente do que nós imaginávamos. Se houvesse lá uma atmosfera religiosa, certamente haveria imposição de autoridade. Mas em Jerusalém não havia essa imposição de autoridade. O líder da época era Tiago, porque Pedro sempre saía para fazer a obra em outros lugares. Então Tiago tinha a liderança em Jerusalém. E havia outros apóstolos que estavam juntos. E havia outros líderes que estavam com eles, como Silas e Judas, etc. Ao ler Atos 15, onde houve esse concílio, essa conferência em Jerusalém, nós vimos que não havia lá essa atmosfera religiosa, não havia imposição de regras e de autoridade. Pelo contrário, ao ler, o sentimento que nós temos é que havia muita democracia, liberdade de expressar as opiniões. Então, Paulo e Barnabé chegaram a Jerusalém e ali eles começaram a conversar. E Tiago era o líder. Aí Paulo e Barnabé perguntaram, que negócio é esse? Vocês falaram lá que na Galácia mandaram irmãos lá impor a circuncisão e a observância da lei de Moisés? Daí o Tiago falou, não, nós não mandamos ninguém. Saíram sem a nossa autorização. Tiago ficou até surpreso com a notícia. Claro, a circuncisão era uma prática comum lá em Jerusalém. As crianças meninos eram circuncidados ao 8º dia. Então se cortava o prepúcio, a carne.
com o significado de que não devemos servir a Deus com a carne. Então, não é como também o irmão Li supunha que quando ele estava lá triste por causa da perseguição, de que em Jerusalém havia essa atmosfera religiosa. Então, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para resolver a questão debaixo da direção do Espírito Santo. E, ao chegarem a Jerusalém, viram a situação. A situação lá não era de imposição, de ditadura, não. Então, ao apresentarem essa questão para Tiago ficou sem jeito, ele não sabia nem como tratar da situação. Se houvesse realmente uma atmosfera religiosa, de imposição, Tiago falou, é isso aí, tem que circuncidar. Não falou isso. Não, irmãos, qual é o parecer de vocês? O que vocês acham? Daí deu a liberdade. Deu a liberdade a todos, para que todos pudessem expressar as suas opiniões. Rapaz, foi um festival de opiniões. Cada um tinha a sua opinião, cada um, e houve discussões bravas. Alguns diziam, não, tem que circuncidar, porque não podemos servir a Deus com a carne. Daí alguns diziam, não, mas a gente circuncida uma criança de 8 dias, dói um pouco, joga, esquece, mas circuncidar um adulto é uma coisa desumana. Se lembram dos siquemitas? Simeão e Levi obrigou todos os varões a se circuncidarem, e ao terceiro dia, quando estavam no dia de maior dor, eles não podiam nem se mexer, daí entraram os dois lá e mataram todos. E houve muita discussão. Então houve até democracia excessiva. Então Pedro se levantou. Pedro não era só líder em Jerusalém, mas também saía bastante para servir em outras regiões, outros lugares. E Pedro era uma pessoa experiente e tinha peso na sua palavra. Então, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Ele disse isso, sim, irmãos, nós nos circuncidamos, sim. Mas nós circuncidamos os nossos meninos quando eles têm só 8 anos de idade. Apenas 8 dias de idade. Uma criancinha de 8 anos se circuncida, chora um pouco, no dia seguinte já esqueceu. Agora você vai circuncidar um adulto? Isso é difícil. E claro, sempre tem a história dos siquemitas em Gênesis. Então Pedro falou, agora pois, por que vocês tentam a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Nem nossos pais puderam suportar, nem nós podemos suportar. Por que impor isso sobre os discípulos, sobre os gentios? E daí Tiago deu a conclusão. Realmente Pedro falou bem, Pedro falou com a sua experiência.
Sim, se nem nós podemos suportar isso, para que obrigar os gentios a sofrer isso? Agora, se eu vou circuncidar vocês, por exemplo, adultos, vocês poderiam suportar? Se nem nós podemos suportar, para que obrigar os gentios a fazer isso? Então, houve a decisão. De acordo com o que Pedro falou, então eles decidiram não impor essas práticas aos gentios, depois de terem crido no Senhor. E Tiago realmente tinha uma atitude bastante democrática. Escreveram uma carta. Escreveram uma carta para enviar aos gentios sobre a decisão. Dizendo para eles que eles não deveriam ser perturbados com essas práticas, que não precisariam ser circuncidados, mas que deveriam prestar atenção para 4 itens. Não comer carne de animais sufocados, não comer sangue, porque a vida está no sangue. A vida está no sangue. Então, não devem comer sangue. Não devem comer sangue. E também, então, primeiramente, não comer carne de animais sufocados e não comer sangue. Então, vocês devem observar essas 2 coisas, primeiramente, abster-se da carne de animais sufocados e abster-se do sangue. E também deveriam se abster. Na verdade, esses 2, terceiro e 4º item, tanto faz se põe ou não põe, porque todo mundo já praticava isso. Vocês não devem adorar ídolos e não devem cometer fornicação. Claro, até um gentil que tem moral não faria isso. Mas colocaram esses 4 itens na carta. Realmente, Tiago era uma pessoa com uma atitude muito democrática. Ele não tinha a si mesmo em alta consideração, ele não impunha a sua autoridade, ele procurava dar liberdade para as pessoas e ter comunhão. Daí enviou 2 homens notáveis entre os irmãos para levar essa carta à igreja em Antioquia, que representava a igreja entre os gentios. Então, vocês não são obrigados a se circuncidarem e também a observarem a lei de Moisés, bastando para isso observar esses 4 itens. Vocês devem se abster de carne de animais sufocados e de sangue, e também se abster de fornicação e de idolatria. Daí enviou essa carta através dos irmãos às igrejas dos gentios. Então falou, se vocês observarem essas 4 coisas, está tudo bem. Vocês não serão obrigados a se circuncidar. Não, irmão, realmente, Tiago aqui não era nada, não impunha a sua autoridade. Ele era muito democrático. E então enviou Judas e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então ele não impôs essas práticas da circuncisão e da observância da lei de Moisés aos gentios. Ele respeitava muito os gentios.
Então, vocês não são obrigados a se circuncidar e a observar a lei de Moisés. Bastando para isso observar 4 coisas. Que 4 coisas? Não comer a carne de animais sufocados, não comer sangue, pois a vida está no sangue. Não comer sangue, porque a vida está no sangue. E abster-se das contaminações dos ídolos e abster-se da fornicação. São 2 práticas que uma pessoa cristã deveria praticar. Eu vou dizer uma coisa. Essas 4 regras, não sei por que estão lá. Na verdade, não tem peso nenhum. Está lá só para constar. Mas Tiago não queria ofender os gentios. Então, resolveu de uma maneira muito pacífica e tranquila. E enviou então 2 homens notáveis entre os irmãos para levar a carta aos gentios. Judas e Silas então foram e levaram a carta à igreja em Antioquia. Então, lida a carta à igreja, deveriam voltar os 2 para Jerusalém. Mas a Bíblia fala claramente, menciona especificamente que Silas não voltou. Pareceu bem a Silas permanecer ali. Porque ele viu, Silas viu que lá em Antioquia havia um ambiente, uma atmosfera de oração. Os líderes lá oravam. Mais tarde, quando Paulo e Barnabé foram enviados, também foi fruto de oração. E nós em Jerusalém, uma igreja tão grande, com os 12 apóstolos, nós ali parece que nós não damos espaço ao Espírito Santo para que o Espírito Santo tome as decisões. Não tem muita oração. Parece que não tem assim a direção do Espírito Santo. As decisões eram de homens. Depois de deliberações, daí os homens tomavam a decisão. Claro, nós não queremos imitar esta situação. Tudo que nós fazemos, nós queremos que o Espírito Santo tome a frente. Então, lida a carta aos gentios, Judas voltou para Jerusalém. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas viu que a situação em Antioquia era muito melhor do que em Jerusalém. Puxa, aqui os irmãos oram demais. Jerusalém? Em Jerusalém? A igreja é tão grande. Ao tratar daquela situação tão importante, Tiago não levou os irmãos a orar primeiro. Mas houve muita discussão, deliberações, debate, para depois se tomar a decisão. Então isso, irmãos, para nós, as igrejas, é uma lição. Em todas as coisas, nós precisamos sempre orar, ter como início a oração e dar lugar ao Espírito Santo trabalhar. Não tome decisões baseadas em seu parecer. Então Silas não quis voltar. Ele viu que em Jerusalém não havia esse ambiente de oração, mas em Antioquia havia. Os 3 líderes oravam. E Paulo também orava lá. Então eu creio que Silas também foi convidado a orar com eles.
Louvado seja o Senhor. Então, Silas não quis voltar a Jerusalém e preferiu permanecer em Antioquia. Então, irmãos, em todas as nossas reuniões, a primeira coisa que devemos fazer é sempre orar. As decisões não devem se basear em nossas opiniões pessoais. Eu vi nesse livro que é assim, assim, assim. Não, nós devemos dar espaço ao Espírito Santo para que o Espírito Santo tome a sua decisão. Então, essa é a lição mais importante que devemos aprender. Então, esse Silas era líder em Jerusalém. Por que não quis voltar? Porque ele gostou do ambiente, da atmosfera de oração que havia em Antioquia. Então, isso nos traz uma grande lição. Nós não devemos, nesse quesito, seguir o modelo de Jerusalém. Em tudo, em todas as reuniões, sejam reuniões grandes, pequenas, sempre devemos começar com oração. Louvado seja o Senhor. Esse é um item que muito nos ajuda, é estar sempre no Espírito. Então Silas não quis mais voltar a Jerusalém. Então preferiu ficar em Antioquia para orar juntamente com os irmãos e servir no Espírito. Amados irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente não está aqui só para ler a história, não. Nós precisamos aprender a extrair as lições dessas histórias. O que a gente ganha com isso? Nessa história, o que nós ganhamos? Nós ganhamos a importância da oração para que o Espírito Santo seja aquele que tome as decisões. Quando os líderes de Antioquia estavam orando e jejuando, então disse o Espírito Santo: separei-me agora a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho designado. Então, em Atos 13 nós vimos isso, os líderes de Antioquia estavam orando, daí o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo para a obra a que o Espírito Santo os tinha chamado. Então nessa primeira viagem, eles tiveram de navegar no Mediterrâneo, pelo Mediterrâneo. Então no mar Mediterrâneo havia muita tempestade. Então a tempestade era muito forte. Era um mar fechado. As tempestades eram muito fortes. Então Paulo e Barnabé experimentaram o naufrágio. E eles tinham levado a João Marcos, um jovenzinho. Ele era um jovenzinho. Então, quando eles foram servir na Galácia, então a região era montanhosa. Então o caminho mais fácil era ir pelo mar, depois subir para a Galácia. E daí nessa primeira viagem já se depararam com o naufrágio. Então no mar Mediterrâneo, já falei, havia tempestades muito fortes. Era um mar fechado, então havia tempestades muito fortes. E ali, claro, no
futuro, o Estreito de Gibraltar ainda vai cumprir o seu papel. 那么甚至于他们在海里面有3天之久。 Então eles ficaram um dia e uma noite na voragem do mar. 因为船破了嘛， agarrados aos destroços do navio. 过了3天之久。 Eles estavam lá no meio do mar um dia e uma noite. 我在这个室内，他们广告工作的人看看你们有信心没有？ Então, talvez o Espírito Santo os tivesse posto à prova para ver se eles tinham fé ou não. 当然多少有点关系。 Claro. 比方说我们被采集工作了。 Eu creio que realmente houve essa prova, esse teste do Espírito Santo. Muitas vezes quando saímos para fazer a obra do Senhor, 你记得死蒙书，你还是你半路退掉了。 o Espírito Santo nos põe à prova para ver se a gente desiste logo de saída quando a gente se depara com dificuldades ou a gente persevera. 他们这样3天之久。 Então, eles ficaram lá no meio do mar, 经得起试炼。 ali, e eles realmente passaram pela prova. 那么就没得登陆了，就风平浪静登陆了。 E daí eles foram resgatados do 一个 naufrágio. 年轻人叫做马可。 Mas havia um jovenzinho com eles chamado João Marcos. 他是这个巴拿巴一个表兄弟。 Ele era o primo de Barnabé. 他母亲非常爱主的。 A mãe dele era uma irmã que amava muito o Senhor. 他盼望他的儿子。 A mãe de João Marcos 虽然那个青年 desejava que ele, João Marcos, um jovenzinho, 又开始从小 pudesse servir o Senhor e pudesse aprender desde jovem a servir o Senhor. 所以他们当时3个人把保罗跟马可3个人在这里。 Então, 3天之久啊。 Barnabé e Saulo estavam lá no meio do mar, agarrados aos destroços. 巴拿跟保罗经得起试炼。 Então, Paulo e Barnabé, por serem mais maduros, eles conseguiram aguentar, suportar essa aprovação. 马可是不行。 Mas João Marcos não. 因为青年嘛，怎么能 Ele 够 era um jovenzinho, ele não aguentou não. 15岁一个孩子。 Vamos dizer assim, que ele tivesse, vamos supor que ele tivesse 15 anos. 他就回到他母亲那。 quando foi resgatado, ele foi para casa. 感谢主，他的母亲的确太好了。 A mãe dele realmente era uma irmã 在圣经里的确， excepcional. 马可的母亲是很好的，是妹 Realmente, 妹 na 的榜 Bíblia, 样。 a mãe de João Marcos é um excelente exemplo para nós. 当福音书名的时候，他把家打开了。 No começo da igreja de Jerusalém, ela abria a sua casa. 那么大家的福音书名在这 E 里， todos invocavam o 他 nome 并 do 祷 Senhor 告。 na casa dela. E havia reunião de oração na casa dela. 盼望这是门口可能的传福音。 E eu creio que também houve muita pregação de evangelho na casa dela. 兴起扫罗的有说那福音书 Mas 名 daí 的人 apareceu Saulo, aquele que perseguia e prendia os que invocavam o nome do Senhor. 那么他们不愿意停止福音书名。 Mas os irmãos não queriam parar de invocar o nome do Senhor. 那么他在地下室里面， Então eles começaram a se reunir secretamente na casa da mãe de João Marcos. 这马可的家里，马可的母亲家里。 Na casa de Maria, mãe de João Marcos. 那么到了回来以后，马可回来了。 E daí aparece João Marcos da viagem. Ele tinha desistido da viagem. 马可， Daí a mãe dele deve ter dito para ele, o 我 João 们一 Marcos, 点点苦难 puxa, 主也领给我 uma 们， pequena tribulação, 我们 e 我们 você 侍 já 奉主 desiste. 的人， Nós que servimos o 有 Senhor, 坚定不移的。 nós devemos perseverar até o fim. 我们从哪里得到的，我们 Se 从哪 nós 里起来。 caímos ali, de onde nós caímos, nós devemos nos levantar. 你不要留在家里 Não fique em casa, não. 你还是到跟 Volte 着 lá 你 para o seu 巴拿 primo. 巴去， Volte lá onde está seu primo. 亲爱的弟兄， Amados irmãos, 这样的母亲多不多？ tem muitas mães assim ou não? Não. 这才是我们真正的榜样 Mas ela realmente é nosso exemplo. 感谢主。那么他们两个，巴拿巴当然那个时候有，保罗2个人，他们从就旅行回来了以 Então, 后， Paulo e Barnabé continuaram a viagem nessa primeira viagem. 加拉 E 太 daí 已经回来了以 percorreram 后 as，cidades da Galácia e voltaram até Antioquia.
那么工作就告一段落了。E daí houve essa primeira jornada. 那么第一次他们生灵的 Na primeira vez que saíram, foi o Espírito Santo que os enviou. 他们两个自己商量了。Mas agora, no final de Atos 15, os dois tomaram a decisão. 巴拿巴说：“哎，保罗。” Paulo falou para Barnabé. 我们再去 Barnabé, que tal a gente ir lá visitar os irmãos? 当然。Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra. Barnabé falou: tá bom, a primeira vez foi o Espírito Santo que os enviou. Agora, eles tomaram a decisão. Essa foi uma decisão humana, de homens. E daí, deu problema. 那么，保罗跟巴拿巴两人，那么工作，那么去大家同意的。Os dois concordaram em ir. 因为巴拿巴的表弟马可光已经回到他的 já estava em Antioquia, já estava com Barnabé outra vez, como nós mencionamos. A mãe dele o tinha encorajado a voltar para Antioquia e ficar com seu primo, Barnabé. 那保罗以为，哎，这马可就不能带去。 Aí Barnabé queria levar de novo a João Marcos. 因为这个青年 Paulo falou: não, 已经失败够了。 esse jovem, ele desistiu, ele fracassou. 有个青年失败够了就完了。 Esse jovem fracassou, não serve mais para mim. 那么马可嘛，巴拿巴嘛就说，我们给他一个。 E daí Barnabé deve ter dito a Paulo: vamos dar uma chance para ele. 这就要看我们怎么光景了。 E nós aqui, como é que é a nossa atitude? 因为弟兄失败了。 O irmão fracassa. 你要再把他拉起来， Você 帮 vai 助他， tentar levantar o irmão e ajudá-lo? 把他丢在一边。 Ou vai abandoná-lo, rejeitá-lo? 那么，因为第二次他们再去，要去工作的时候，那么两人因为巴拿巴一定要带马可去。 Por causa dessa questão de João Marcos, Barnabé queria levar a João Marcos. 那么保罗不行。 E Paulo não queria levar João Marcos. 失败够的人没办法。 Paulo achava que quem fracassou não deveria participar mais. 两个人争吵。 Daí houve briga entre eles. 那么圣经今后的怎么记载呢？ E a Bíblia diz o quê? 保罗巴拿巴带着马可 Que houve 到居比路 uma 带。 desavença tal entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo a João Marcos e foi para Chipre. 那么我们的读圣经的人，而且帮助我们读圣经，照到他的经历来看，巴拿巴已经没记在这圣经。 Então nós aprendemos no passado que depois desta passagem, desse registro, o nome de Barnabé já nunca mais é mencionado no Novo Testamento. Queridos irmãos, isso é o que nós aprendemos. Mas graças ao Senhor, o Senhor agora está nos mostrando algo mais. Sim, de fato, o nome de Barnabé, quer dizer, a pessoa de Barnabé já não é mais mencionada. Mas o nome de Marcos é mencionado muitas vezes. Pedro, Marcos foi para onde Pedro está. Então o que nós aprendemos aqui, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o nome de Barnabé nunca mais é mencionado. E Marcos? Graças ao Senhor. Aqui o Senhor nos mostra uma luz. Eu creio que depois que Barnabé e Marcos trabalharam na ilha de Chipre, eu não creio que
Só pelo fato de o nome dele não ser mais mencionado, não quer dizer que ele foi rejeitado pelo Espírito Santo. Sim, o nome dele não é mais mencionado. Mas nós sabemos que Barnabé era um homem bom. E ele queria ajudar os jovens. E quando nós lemos a Bíblia, sim, realmente, depois que Barnabé e Marcos foram para Chipre, o nome de João Marcos não é mais mencionado. Então, a gente supunha com isso que esse foi o fim de Barnabé. Barnabé não é mais útil para Deus. Não, mas o Senhor nos iluminou. Sim, Barnabé levou a Marcos para Chipre. Depois disso, realmente, eles foram lá pregar o Evangelho. E depois disso, o nome de Barnabé não é mais mencionado. Mas mais tarde, onde encontramos Marcos? Onde? Do lado de Pedro. Como é que Marcos foi aparecer lá onde Pedro estava? Ele era um jovenzinho. Vamos pensar um pouco. Quem o levou até Pedro? Barnabé deve tê-lo levado ali. Sim, o nome de Barnabé já não aparece mais. Depois que Barnabé terminou a sua obra em Chipre, o nome dele não aparece mais. Eu creio que foi lá em Jerusalém, quando houve aquela conferência. Depois de haver um grande debate entre os irmãos sobre a questão da circuncisão, Pedro se levantou e falou. Eu creio que Barnabé viu ali algo na pessoa de Pedro. E Pedro, mais tarde, foi fazer a obra do Senhor na região de Mesopotâmia, da Babilônia. Então, Barnabé ficou com uma impressão muito profunda de Pedro. Sim, apesar de a Bíblia não mencionar que Barnabé levou Marcos até Babilônia, Mesopotâmia, onde Pedro estava. Mas onde Marcos apareceu mais tarde? Ao lado de Pedro. Certo? E Marcos não apenas se tornou um auxiliar, um ajudante de Pedro. Tudo isso foi fruto do trabalho da mãe de João Marcos. Mais tarde, Marcos foi chamado filho por Pedro. Pedro chamou meu filho. Então Pedro deve ter passado a Marcos toda a sua experiência. Por isso, mais tarde, Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Todos os leitores da Bíblia sabem que o Evangelho de Marcos, na verdade, é o Evangelho de Pedro. Amados irmãos, quem o levou até lá? Não se esqueçam de Barnabé. Sim, Barnabé deve ter sido aquele que levou João Marcos onde Pedro estava. Marcos, depois de passado por aquelas provações e com a ajuda da mãe dele, ao lado depois de Pedro, ele foi ajudado e foi amadurecendo. Então, onde Pedro estava, na obra em que ele estava fazendo, Marcos demonstrou a sua função.
Ao ponto de Pedro precisar de Marcos. O chamou meu filho Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Claro que foi Marcos. Mas as palavras do Evangelho de Marcos eram palavras de quem? Todos nós sabemos que aquelas palavras eram palavras de Pedro. Por isso, amados irmãos, nós falamos disso para mostrar que, apesar de o nome de Barnabé não ser mais mencionado, mas o nome daquele que ele ajudou aparece. Marcos aparece lá em Mesopotâmia, um lugar longe de Jerusalém, de Antioquia. Então, amados irmãos, sim, nós não sabemos mais muita coisa sobre Barnabé. Ele fez um trabalho oculto, aperfeiçoando um jovem Marcos, tornando alguém útil. Hoje, e mais tarde, Marcos também se tornou cooperador de Paulo. Amados irmãos. Então, quem o conduziu? Não se esqueçam. Sim, apesar de Barnabé não ter o seu nome mencionado, foi Barnabé que reconheceu o peso de Pedro como obreiro. Então, levou esse jovem a um lugar tão longe, lá na Mesopotâmia, para entregar esse jovem aos cuidados de Pedro. Queridos irmãos, nós não queremos nome para nós. Agora, se o nome de Barnabé aparece, não aparece, Barnabé não estava preocupado com isso. O importante é que aparece um Marcos que é útil, foi útil a Pedro. E quando nós lemos as epístolas de Paulo, Paulo pede para que Marcos se juntasse a ele, porque era útil a ele. Amados irmãos, não temam fracassar. Se fracassarem, não pensem que com o fracasso você agora vai ser rejeitado. Não. A atitude que Paulo teve aqui em Atos 15, no final, não era uma atitude boa. Nós sempre devemos dar oportunidade para os que caem. A todos que caíram, de onde você caiu, levante-se. Por isso, jovens, não temam fracassar. Também não temam cair. Onde você caiu, ali mesmo você se levanta. Vamos continuar perseverantes na obra do Senhor. Marcos é um bom exemplo para nós. Mas não menosprezem a obra de Barnabé. Como é que Marcos foi parar lá na Mesopotâmia, um lugar tão longe? Esse é o fruto do trabalho de Barnabé. Porque Barnabé viu Pedro, quando se levantou para falar, ele tinha autoridade, peso, conteúdo. Então ele quis entregar esse jovem para que Pedro cuidasse dele. Então, amados irmãos, nós que lemos a Bíblia, então achávamos que, puxa, depois de Atos 15, esse foi o fim de Barnabé. Não foi o fim, não. Ele fez um trabalho oculto. Um trabalho oculto, mas que produziu muito fruto. De acordo com a Bíblia, ele levou Marcos até onde Pedro estava. E Pedro foi muito ajudado com a presença de Marcos. E
Marcos teve sua experiência de fracasso, mas foi ajudado por Pedro. Louvado seja o Senhor. Então, essa é uma ótima lição para nós. Não tenha medo se você fracassar. Ali onde você fracassou, onde você caiu, dali mesmo você se levanta. Não vamos criticar. Esse irmão, olha só, ele caiu, ele caiu. Não, não. Não critique ninguém. Não é que você vai lá forçar alguém a se levantar, não. Se alguém caiu, você tem que orar por essa pessoa. Mais tarde nós vemos que Marcos se tornou um cooperador de Paulo. Certo? Então, louvado seja o Senhor. Então, nós vemos aqui a função de Barnabé. Uma função oculta de aperfeiçoar os outros. Quem que ele aperfeiçoou? Ele aperfeiçoou a Marcos, João Marcos. Amém? Marcos era uma pessoa desprezada, rejeitada por Paulo. Não, não quero esse homem, não quero. Não quero. Mas mais tarde, Barnabé levou Marcos até onde Pedro estava e Marcos se tornou alguém muito útil. Queridos irmãos, não estou aqui defendendo Barnabé, não. Realmente estamos aqui tirando conclusões dos registros da Bíblia. Então, não digam que Barnabé foi rejeitado simplesmente porque o nome dele não é mais mencionado depois de Chipre. Não, Marcos ainda estava com ele. Aí depois Marcos foi aparecer onde? Foi aparecer ao lado de Pedro. Um jovenzinho. Eles iriam sozinho para lá? Quem o levou até lá? Barnabé. Por isso, amados irmãos, então nós devemos seguir o exemplo de Barnabé. Ajudar os outros. Quem cai, precisamos ajudá-lo a se levantar. Mas não é para nós termos o nosso nome, mas para ajudar os outros, para a obra do Senhor. Amém? Amém? Espero que isso fique claro para vocês. Marcos, alguém que fracassou, alguém que desistiu da viagem por causa da dureza do naufrágio, ficou um dia, uma noite na voragem do mar, daí foi para casa, daí a sua mãe espiritual teve uma boa mãe que o ajudou. Não, Marcos, não pode desistir não. Vamos lá, vamos nos levantar e vamos continuar. Sim, Barnabé e Paulo brigaram, se separaram por causa de quem? Por causa desse jovem Marcos. E Barnabé levou Marcos até Chipre. Barnabé e Paulo. Esse jovem fracassou. Não quero mais. E os dois se separaram. Mas na Bíblia nós tiramos essa nova luz. Uma pessoa fracassada, nós podemos dar-lhe uma oportunidade para servir outra vez. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Eu espero que todos os jovens aqui possam perseverar adiante. Não temam se caírem. Ali, de onde você caiu, se levante. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Sim, Barnabé não tem mais o seu nome mencionado, mas a obra dele continuou, com resultados muito grandiosos. Ele produziu um Marcos. Amém? Amém? Muito
Muito bom. Agora, que tal nos levantarmos e revisar esta mensagem em pequenos grupos? Vamos revisar em pequenos grupos. Vamos revisar em pequenos grupos.